O Senhor quer nos conduzir a um nível mais elevado, amém? E eu queria falar sobre isso nessa madrugada. O que acontece é que muitas vezes nós estamos satisfeitos com a posição na qual nós nos encontramos. Pode ser que você esteja satisfeita com a sua vida, com a sua situação, mas o Senhor quer te levar além, amém? Não é te levar para o além, não, é te levar além, te levar a um nível mais avançado. E eu queria que nós víssemos um pouco sobre isso na palavra de Deus, nas Escrituras, amém? E hoje eu vou falar só sobre duas partes da Bíblia, o Antigo Testamento e o Novo. Então vai ser rápido, né? Glória a Deus. Bom, Deus quer nos levar além, e Ele vem mostrando isso no decorrer das Escrituras. Uma das primeiras coisas que nós temos na Bíblia é a lei de Moisés. A lei começa ali no livro de Êxodo, e ela contém 613 mandamentos. Se você pensava que eram só 10 mandamentos, você errou. 613 mandamentos. Eu não contei, mas os judeus afirmam isso. São tantos mandamentos, mas ainda assim a lei era insuficiente para regulamentar a vida humana. Porque se a lei fosse suficiente, nós não precisaríamos de ter o restante da Bíblia. Bastaria termos os 5 primeiros livros, os livros de Moisés. A lei não era suficiente. Por isso nós temos tantas escrituras depois, e eu queria destacar, por exemplo, o livro de Provérbios. O livro de Provérbios tem 915 versículos. Olha só, depois de 613 mandamentos, Provérbios traz 915 versículos com conselhos para a vida humana. Se a lei fosse suficiente, nós não precisaríamos de Provérbios. Mas o que isso nos mostra? É que Deus quer sempre nos levar além. Apesar de tantos mandamentos na lei de Moisés, ainda havia espaço para que Deus viesse, através dos provérbios, nos dar orientações para situações cotidianas que a lei não cobriu. E mesmo situações que a lei mencionou, os provérbios ainda nos levam além. Então vou dar um exemplo para ficar mais claro. Lá na lei de Moisés está escrito assim: não adulterarás, amém? E em Provérbios está escrito o seguinte, a respeito da mulher adúltera: fique longe da casa dela. Ah, mas onde está isso? Provérbios 5, versículo 8. Fique longe da porta da casa dessa mulher. Olha só como que o Senhor ele vem trazendo um acréscimo, mas já não estava escrito lá em Êxodo: não adulterarás. Mas alguém poderia dizer assim: eu não estou adulterando, mas eu posso visitar essa pessoa, não é isso? Eu posso ficar batendo papo com ela. Aí Provérbios diz: fique longe da casa dela. Veja que o Senhor vem nos trazendo algo mais. Para quê? Para que nós possamos ir além, para que nós possamos estar no movimento de superação.
Enquanto o inimigo quer que você esteja piorando cada vez mais, se afundando cada vez mais no pecado, o desejo do Senhor é que você esteja saindo do pecado e se tornando mais santo a cada dia. Esse é o desejo de Deus para a sua vida. Muita gente prega sobre prosperidade, mas aqui você não vai me ouvir falando sobre prosperidade, mas sempre sobre santidade. Porque tem gente querendo uma superação, um crescimento, ter mais dinheiro, mais bens materiais. Pode ter, mas o que Deus quer para a sua vida é que você seja cada vez mais santo, cada vez mais íntegro, cada vez mais fiel, cada vez mais justo na presença dEle. Por isso é que Ele quer te levar além. Agora, a Bíblia não parou em Provérbios. Indo adiante, nós encontramos o Novo Testamento e vem o Senhor Jesus trazendo uma série de ensinamentos que, se a lei tivesse sido suficiente, Ele não traria. Se os escritos de Salomão tivessem sido suficientes, Ele não traria. Mas Ele trouxe, nós vamos ler Mateus capítulo 5, Mateus 5:20. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão raca, isto é, idiota, será réu do sinédrio, e qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do inferno. Versículos 27 e 28. Ouviste o que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Versículos 38 a 44. Ouviste o que foi dito: olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao perverso, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E qualquer que te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Amém? Glória a Deus. Olha só, o que Jesus está nos ensinando: a irmos além da lei de Moisés. Em momento nenhum, Jesus se colocou contra a lei, mas Ele ensinou os seus discípulos a irem além, a estarem acima da lei. Quando Ele diz: ande a outra milha, dê a outra face, Ele está nos ensinando a irmos além. E um exemplo muito importante que Ele deu nesse sentido foi a parábola do bom samaritano. Vocês certamente conhecem a parábola, não é mesmo? Que um homem descia de Jerusalém para Jericó, foi assaltado e foi deixado ali quase morto à beira do caminho, e por ali passou um levita e não socorreu aquele homem, passou um sacerdote e não socorreu aquele homem, mas depois veio um samaritano e ajudou aquele homem e o levou para uma estalagem onde ele foi socorrido. Muito bem, o que nós temos ali? Nós temos os salteadores que não cumpriam a lei, não é isso? Nós temos o levita e o sacerdote que cumpriam a lei.
E nós temos o samaritano que estava além da lei. Então veja, observe o ensinamento de Jesus para nós, que nós precisamos ir além. O levita e o sacerdote certamente já estavam muito satisfeitos por não serem salteadores, por não serem ladrões. Eles cumpriam o que Moisés havia dito, mas em nenhum trecho dos livros de Moisés, eles encontraram dizendo assim: se você encontrar um homem caído na estrada, ajude-o. Não, então eles não faziam. Está percebendo como que Jesus quer nos levar além? Um outro exemplo está naquele episódio quando Jesus encontrou o jovem rico. E o jovem perguntou: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? E Jesus disse: sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, honra o teu pai e a tua mãe. E aquele jovem disse: Senhor, eu tenho observado isso desde a minha mocidade. E Jesus disse: uma coisa te falta, vai, vende o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Veja que cumprir a lei, aquele jovem já cumpria, mas Jesus lhe trouxe um desafio para que ele fosse além. Agora você de repente vai ficar preocupado, principalmente se você for um jovem rico, né? Quem é jovem rico aqui? Deixa eu ver. Tá vendo? O pessoal está com dinheiro. Glória a Deus. Mas o que acontece? Essa foi uma direção para aquele jovem. Existem tantas palavras na Bíblia que são específicas para determinada pessoa. Assim como você não vai andar sobre as águas, porque Jesus chamou Pedro para andar sobre as águas e não você, então assim também você não precisa vender tudo e dar aos pobres. Graças a Deus, amém? A não ser que Deus te mande fazer isso. Mas o que eu quero dizer com este exemplo é que Jesus estava sempre procurando levar as pessoas além daquilo que a lei de Moisés dizia. Muito bem, e aí você pode me perguntar: e o que nós temos a ver com isso? O que nós temos a ver é que as nossas leis, agora vamos falar do presente, né? As nossas leis também são insuficientes para regulamentar as nossas vidas. Então, você que é um filho de Deus, você precisa estar além das leis humanas. Amém? Mas como que pode ser isso? Talvez você fique muito satisfeito por ser obediente às leis, e você deve, em princípio, obedecer. Mas, se a sua vida for determinada apenas pelo que as leis humanas dizem, você será destruído em pouco tempo. E eu vou explicar para que você não tenha dúvida sobre isso. Você não deve depender da lei para fazer determinadas coisas na sua vida. Você precisa tomar iniciativa, porque se você for esperar a lei mandar, talvez você nunca vai fazer. Por exemplo, a lei não manda você estudar. Então, quer dizer que você não vai estudar? Você tem que estar além da lei. A lei não manda você fazer uma faculdade. Então, quer dizer que você não vai fazer? Não, você tem que estar além da lei. A lei não manda tomar banho, né? Então tem gente que não toma. Não é isso? Não tem nenhuma lei que manda você escovar os dentes. Então tem gente que não escova. Misericórdia, né? O que eu quero dizer com isso é que é um ensinamento bíblico e que nós precisamos ter isso em mente. As nossas vidas não podem ser regulamentadas apenas pelo que as leis nos dizem. Então vamos agora pensar por outro lado. Se você fizer determinadas coisas só porque a lei não proíbe, você está perdido. Você vai se destruir em pouco tempo. Não é isso? Por exemplo, a lei não proíbe você de atravessar uma avenida de olhos fechados. Não é? A lei não proíbe você pular de um avião sem paraquedas.
Mas então você vai fazer isso? Não. Mas muita gente está fazendo muitas coisas só porque a lei não proíbe. Você quer agora alguns exemplos concretos? A lei não proíbe você de beber até apodrecer o seu fígado. Mas você vai fazer isso? Quanta gente está bebendo, não é isso? Está enchendo a cara e chega até a cair em coma alcoólico. Por quê? Porque não tem nenhuma lei que proíbe. Então você vai fazer? Não caia nessa, meu irmão. A lei permite que você fume até que os seus pulmões não prestem mais para nada. Não tem nenhuma lei que proíba isso, mas não quer dizer que você vai fazer, porque o cristão está acima da lei. Você precisa ser melhor do que aquilo que a lei exige de você, porque este é o ensinamento do Evangelho. Jesus nos leva além de tudo isso. A lei não proíbe que as pessoas se prostituam. Olha só, a prostituição é permitida, que coisa absurda, mas é permitido. Mas você vai fazer isso? Não, em nome de Jesus. A lei permite que uma mulher tenha filhos com vários homens diferentes. A lei permite. A lei permite que você se case 15 vezes e divorcie 20. Mas você não vai fazer isso em nome de Jesus. Nós precisamos ter um padrão diferente. Nós precisamos ter um padrão superior. Não é porque a lei permite que você vai fazer uma série de desgraças, não é por isso que você vai fazer. Você precisa estar acima das leis. O padrão que Jesus trouxe para nós é superior. Tem muita gente pensando que divórcio é normal. Divórcio pode ser normal para o Satanás, para nós não. Ah, mas a lei permite um monte de coisas, como eu acabei de falar. Mas as nossas vidas não são dirigidas simplesmente pelas leis. Não quer dizer que nós somos fora da lei, não, nós somos acima da lei pelo Evangelho de Jesus. Olha só, está em movimento aí uma iniciativa para a legalização do aborto. Então, a partir do momento que o aborto for legalizado, você vai abortar? Não, porque o que regulamenta a sua vida não é a lei humana, é o Evangelho de Jesus Cristo. Nós não estamos aqui condenando ninguém, pelo amor de Deus, não pense isso. Nós estamos ensinando aqueles que ainda não caíram nesses abismos, para que não caiam em nome de Jesus. Mas aqueles que caíram, nós estamos aqui para dizer: Jesus te ama, Jesus quer te resgatar, Jesus quer te salvar. Existe também uma iniciativa de legalização das drogas. Muita gente fuma, muita gente bebe porque a lei permite. Então, se as drogas forem legalizadas, pode ser que muita gente também vai começar a fumar maconha, cheirar cocaína e outras coisas mais. Mas você está acima de tudo isso em nome de Jesus. Amém? Então, como eu disse, as leis sempre são insuficientes, inclusive as leis que estão escritas na Bíblia, até elas são insuficientes. Mas a Bíblia, além das leis, nos ensina princípios espirituais, nos ensina valores espirituais que devem regulamentar as nossas vidas, o nosso comportamento, as nossas palavras e os nossos pensamentos. Muito bem. Pode ser que algumas leis humanas não possam ser obedecidas por nós. Ah, mas o que é isso, pastor? Pode ser que sim. Nós temos alguns exemplos bíblicos. Lá no livro de Êxodo, no capítulo 1,
Faraó mandou que os meninos hebreus fossem mortos, mas as parteiras disseram: não, nós não vamos matar nenhum menino hebreu. Elas desobedeceram o faraó e Deus as abençoou. Olha só, aquelas parteiras, aquelas mulheres simples e humildes, eram melhores do que o rei do Egito. Elas eram superiores ao rei do Egito. Por quê? Porque elas tinham valores. Para elas, a vida era um valor sobre o qual Faraó não tinha autoridade. Assim também hoje, se o governo disser: vocês podem abortar à vontade, nós não abortaremos, porque para nós a vida é um valor sobre o qual o governo não tem autoridade. Nós temos outro exemplo no livro de Daniel. Naqueles dias foi feita uma lei proibindo as orações. Olha só, que coisa terrível. Mas o que Daniel fez? Ele continuou orando 3 vezes por dia. Olha só. Então podem vir leis injustas sobre nós, que nós não poderemos obedecer. Nós temos outro exemplo no livro de Atos. Ali, quando os apóstolos pregavam o evangelho, as autoridades os proibiram de pregar. Mas Pedro se levantou e disse: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Então eles continuaram pregando o evangelho. Então vocês estão vendo como que nós não podemos ser controlados simplesmente pelas leis. Nós precisamos estar acima delas. Precisamos ter princípios e valores que nos façam melhores do que aquilo que as leis exigem de nós. Porque uma coisa é certa: a lei pode te permitir fazer um aborto, mas nenhuma lei consegue limpar a sua consciência. Nenhuma lei. A lei pode permitir você usar drogas, mas nenhuma lei limpa o seu organismo. A lei pode permitir você prostituir e adulterar, beber e fumar, mas nenhuma lei pode te trazer o perdão. Mas Jesus traz o perdão. E não só isso, Ele traz o perdão e a transformação. E a transformação. Aleluia. Glória a Deus. Neste momento nós vamos orar. Te convido a ficar de pé. E em síntese, qual é a questão principal de tudo isso? É seguir o Senhor Jesus. Se você segue o Senhor Jesus, você não vai depender da lei te falar: faça isso, faça aquilo. Você vai fazer o que Jesus fala. Você vai fazer o que agrada o coração de Deus. Amém? Nós vamos orar nesse momento. Peço que você feche os seus olhos por um instante. Nós vamos orar.